Olha, gente, mediação de conflitos faz parte, é claro, da nossa vida enquanto cristãos católicos. E é sobre esse assunto que você acompanha agora essa entrevista. Quando geralmente falamos em conflitos, nós pensamos logo na dor de cabeça que eles nos trazem. Mas hoje aqui no programa Em Tuas Mãos nós viemos trazer para você aí de casa uma solução para a sua dor de cabeça. Não estou falando de um remédio, estou falando da mediação. Sobre este assunto nós conversamos a partir de agora com Daniele Bandeira, mediadora que está aqui em nossos estúdios. Daniele, seja bem-vinda ao programa. Obrigada. Quero começar perguntando para você, de uma forma bem categórica, bem conceitual mesmo, para que todos nós possamos entender. O que são os conflitos? Bom, os conflitos, eles fazem parte do nosso cotidiano, né? E nós devemos encará-lo de forma natural. Então, o primeiro ponto é isso, porque as pessoas elas não conseguem encarar os conflitos como fazendo parte da natureza do homem. E, na verdade, é um fenômeno da natureza do homem. Basta a gente se relacionar para a gente ter divergências de interesses, de opinião. Então, o conflito decorre exatamente porque a gente tem uma cultura diferente um do outro, a gente vive em lugares diferentes, a gente tem interesses diferentes e necessidades diferentes. Falamos em conflitos, mas no início da entrevista eu também falei do remédio para esses conflitos, que são as mediações. O que são as mediações? Conta pra gente. Bom, inicialmente a gente pode falar do processo de mediação. Então, profissionalmente eu sou mediadora, então eu atuo ajudando as pessoas, facilitando o diálogo entre elas. Então, quando uma pessoa tem um conflito, isso pode ser resolvido fora do Poder Judiciário. De que forma? Ele vai contratar um mediador, que é um mediador extrajudicial, ou então você pode, inclusive já existe dentro da estrutura do Poder Judiciário as mediações judiciais, procurar a mediação por intermédio de um mediador, desse terceiro, que vai ajudar as partes a se aproximar, a manter um diálogo, e o mediador, ele vai utilizar técnicas de mediação que vai fazer com que as pessoas verifiquem quais são seus interesses, vai fazer com que as pessoas enxerguem que, apesar daquela divergência, existem interesses comuns entre elas e elas precisam olhar esse interesse, enxergar esse interesse e trabalhar com base e agir para que esse interesse seja visualizado e seja concretizado. Trazendo um pouquinho esse contexto da mediação, dos conflitos para a nossa realidade aqui da Igreja Católica, eu queria que você falasse um pouco, Daniele, dos problemas, dos conflitos que geralmente aparecem, que você convive na família. Como é que nós podemos justamente ter essa sensibilidade de buscar sempre um ponto comum para que todos se sintam satisfeitos, mesmo injustiçados, se assim pode se dizer? Certo. Eu agora há pouco estava falando sobre o processo de mediação, mas a gente pode ir além. A gente pode aprender como a gente lida no cotidiano todos os dias com o conflito, com negociações, então a gente pode aprender as técnicas de mediação para lidar com os conflitos no nosso cotidiano. Então, em todos os nossos relacionamentos, nós acreditamos que a gente pode utilizar essas técnicas. Então, por exemplo, a técnica da escuta ativa, que não é simplesmente ouvir uma pessoa, é escutar essa pessoa. Então, por exemplo, no conflito as pessoas se enxergam como inimigas, como um obstáculo uma em relação à outra, não é verdade? Sim, então, essa falta de comunicação, ela vai gerar mais conflito. Então, quando as pessoas não se comunicam, então eu acho que você é isso, você acha que eu... Então, fica só nessa questão do eu acho que o outro pensa, eu acho que o outro está fazendo isso, e as pessoas outro, né? de um contra o outro, e as pessoas não esclarecem exatamente, medindo forças. Então, agora, quando eu tenho uma postura mediadora, quando eu tenho uma postura de negociação, eu vou aplicar as técnicas. Exemplo, então eu estou envolvida em um conflito. Quando eu percebo isso, então a primeira coisa que eu faço é aplicar a técnica da escuta. Então, eu vou me aproximar dessa pessoa com o objetivo de escutar as razões dela. Então, eu vou escutar não para me defender. A escutativa tem essa questão, não é escutar para se defender, porque aí é uma discussão. A escutativa é escutar para entender o outro e para entender a perspectiva do outro e a razão do outro. Então tem que estar de coração bem aberto.
não é verdade? Tranquilo. Isso. E depois de escutar, então aquele que escuta ativamente não interrompe a fala do outro, não está, enquanto escuta, não está criticando, enquanto escuta, não está pensando no que vai responder, né? Está analisando as razões do outro. Por que o outro está pensando dessa forma? Está se colocando no lugar do outro. Por que ele está pensando assim? Então, eu posso... Isso é a escuta ativa. Depois que eu escuto, aí eu posso utilizar... Vou utilizando outras técnicas, como, por exemplo, fazer perguntas. Perguntas não julgadoras, porque, em regra, nós estamos sempre atribuindo culpa às outras pessoas, né? Quando a gente lida com os conflitos em regra, por isso é que a gente não consegue dialogar, porque o diálogo é mais escuta e não fala. Então, quando eu interrompo a fala do outro e falo por cima, quando eu interrompo a fala do outro e quero me defender, eu não estou fazendo a escuta ativa. A escuta ativa real é aquela em que eu paro, de fato, para escutar as razões do outro. E com base nessas razões, então eu vou fazer um raciocínio e vou fazer perguntas para esclarecer. E por que você não fez assim? Por que você está pensando dessa forma? E por que, de uma forma, obviamente, gentil, com um tom adequado, né? Então, quando eu estou disposta a dialogar, né, inclusive eu posso, se eu não estou preparada para dialogar naquele momento, eu posso utilizar uma técnica que é da pausa. Evitar é nesse sentido. Bom, se eu verifico que eu não estou bem espiritualmente, psicologicamente, que eu estou ou estou com outra questão que eu preciso resolver primeiro e naquele momento não é o momento adequado para resolver aquilo que está sendo demandado, de repente naquela hora, então eu posso inclusive dar uma pausa. Olha, vamos fazer o seguinte, eu não estou preparada agora, a gente conversa em outro momento, vamos conversar isso depois. Isso eu posso dizer para todas as pessoas que eu estou fazendo a escuta ativa. Eu posso dizer para o meu esposo, quando ele diz alguma coisa, por exemplo, que eu não gosto, eu posso dizer, eu vou pensar sobre isso, depois a gente conversa e vou analisar o que será realmente que está por trás da reclamação dele, do que ele está me dizendo, né? Eu posso dizer, dar essa pausa para o meu filho vem irritado, né? Calma. E aí eu vou dizer assim, filho, o que está acontecendo? Podemos conversar. Você quer conversar isso agora? Se eu estiver preparada para escutar. Senão... Não é? Porque senão não vai ser tão bom. O efeito é totalmente reverso do que se espera. Então, com né, relação ao filho, ele está irritado. Muitos pais entendem aquela irritação como uma afronta. E, na verdade, não é. O que o filho quer é ser compreendido. Como é que o pai e a mãe vai fazer isso? Validando sentimentos. Olha, eu estou percebendo que você está muito cansado, que você está irritado. Então, vamos conversar sobre isso. O que eu fiz? Eu usei uma técnica chamada validação de sentimentos. Eu chamei para conversar. Vamos conversar? Eu vou te escutar. Aí eu vou praticar a escuta ativa. Eu vou esperar ele contar a história, a versão dele e as razões dele. E depois dessa escuta, eu vou fazer as perguntas. E como foi isso? Me explica melhor isso. Para as duas pessoas, então como é que eu vou ajudar o filho nessa questão? Então isso é um processo de humanização. Se irritar é humano e não estar bem também é extremamente humano. Então a gente precisa se humanizar, né? Então a mediação ela traz essa possibilidade. Nos aprofundando mais ainda na questão da nossa Igreja Católica, nós temos um grande exemplo. Jesus Cristo. Sim. Como é que nós podemos beber na água viva que é Jesus Cristo para nós, cristãos católicos, e justamente praticarmos essa mediação com base em Cristo e com base que essa sociedade possa frutificar cada vez mais, Daniela? Olha, quando eu fiz o meu primeiro curso de mediação, há 16 anos atrás, que eu tive contato com toda essa teoria e com essas técnicas, então, eu fiquei encantada com isso, comecei a aplicar isso dentro da minha casa e percebi logo de imediato que tinha tudo a ver com o que a Bíblia estava me dizendo, desde sempre, né? E toda essa mensagem, né, principalmente do Novo Testamento, quando aparece a figura de Jesus Cristo,
ele é o maior mediador da história, na verdade. Então, os primeiros povos que utilizaram a mediação, os orientais, os gregos também, já naquela época já existia a figura da mediação, eles utilizaram os conhecimentos da Bíblia, tá certo? Então, existem várias passagens no Novo Testamento que fala que em vez de Jesus Cristo criticar que todo o povo jogava pedra, que todo aquele povo criticava, né, e até questionava Jesus Cristo, como é que você vai ajudar essa pessoa? Como é que você fez milagre em determinada pessoa? Como é que você ajudou essa pessoa se essa pessoa não lhe seguia, se essa pessoa é um pecador? Então, ver não digna, né? Não era digna, né? E o que Jesus Cristo dizia? Então, o que Jesus Cristo dizia? Que não tem pecado que atire a primeira pedra, né? Isso, mas o que ele disse? Ele sempre dava uma chance, não era não? Sim. Pronto, ele aplicava o que a gente chama de respeito. O que é respeito? É olhar outra vez. Se a gente for procurar o significado de respeito, é olhar outra vez. Jesus Cristo fazia isso com todas as pessoas, independente de quem fosse. Sempre existia uma oportunidade para essa pessoa se arrepender e passar a ser uma pessoa justa, correta e buscar a palavra de Deus. E Jesus também, ele, em vez de criticar, ele fazia as perguntas. É só a gente observar as parábolas. O que são as parábolas? Ele conta uma história, faz perguntas para aquele povo que estava ali lhe escutando, para as pessoas fazerem uma reflexão. Então, Jesus Cristo, ele nunca chegou a apontar, a criticar, a apontar, a estabelecer culpas. Pelo contrário, ele tinha uma perspectiva futura, uma perspectiva que a gente chama prospectiva. Daniele, realmente eu queria ter um programa inteiro só para falar sobre esse assunto, porque realmente é muito bom. Sim. Se nos voltarmos para essa necessidade que temos de mediar, não de concluir apressadamente, não de julgar, não de apontar, não de criticar. Mas essa nossa conversa vai ficar para outro dia. Daniele, muito obrigado pela tua participação. Obrigada. Volte sempre. Tá, muito bom. Obrigada por Coisa ter me bacana. recebido aqui. Foi ótima a nossa conversa, esclarecedora, né? Demais, demais. Obrigado, viu? Eu acho que o que fica realmente desta primeira nossa conversa sobre mediação é que nós necessitamos muito mais, antes de apontar, de criticar e de concluir, ouvir, povo de Deus. Dito isso, o programa Em Tuas Mãos continua.